E aí, galera, beleza? Tudo bem? Estamos aqui para corrigir, então, frases fragmentadas siamesas. No último módulo de matéria nova de correção nós vamos ter, que é o módulo 19 de pontuação. O 20 é lá a interpretação de textos da URGS. Chama da hora, né, cara? Mas a gente ainda tem muito tempo. Então, eu vou começar compartilhando a tela aqui com vocês, a partir do miolo do livro 2, o extensivo. Nós estamos indo para a página 131, frases fragmentadas. Então, vou te apontar o erro, ok? E vou tentar te dar soluções, lembrando que muitas vezes, além de correção de pontuação, talvez alguma reestruturação seja necessária na frase. Já é o caso da primeira. O que é a frase fragmentada na primeira? Dificultando no gerúndio. Eu não posso ter um verbo isolado por ponto no gerúndio. Isso é a legítima frase fragmentada, não ter verbo conjugado. Tá? Qual é a primeira coisa que a gente pode pensar? Vamos passar para vírgula, vírgula dificultando. Mas você entende que, como nós já vimos no módulo 16, verbos não conjugados têm uma forte tendência à ambiguidade. Então, eu não deixaria que ele dificultando assim, porque ele pode ter vários sujeitos, porque ele tem antes dele grupos de adolescentes cariocas, gírias, ou até o uso da gíria pode ser sujeito. Então, eu faria ponto e conjugaria o verbo, sempre é melhor. Inclusive porque já tem um nexo ali, ó, um assim. Então, tu poderia fazer, por exemplo, ponto, eles dificultam para grupos de adolescentes cariocas, ela dificulta para a gíria, e ainda isso dificulta para o uso da gíria, correto? E essa frase ela tinha 3 sentidos, então não faz sempre com a vírgula, procura ler. E te lembra que, além de as fragmentos siamesas estarem sendo empregadas para as questões de troca de sinais de pontuação, muito características da URGS e da PUC, elas também são uma ferramenta para autocorreção da tua redação. Isso você tem que fazer. Eu faço para ti, mas aí eu tiro a tua nota, né? A 2 não é igual, tu tem vírgula resultando. Só que nesse caso, é só para o fato da bola bater nas costas, né? Então dá para tu fazer vírgula resultando, ou ainda, por exemplo, isso resultaria. Ponto, isso resultaria, ou vírgula resultando. Na 3, a mesma coisa. Né? Dividindo, portanto, a civilização. Não pode ter o verbo no gerúndio, correto? Mas tem duas hipóteses de sujeito ali, ó, 3 na realidade. Eu preferia fazer assim, ó. Primeira hipótese, ponto, nós dividimos. Aí retoma o sujeito de podemos. Ou isso divide, correto? Todo o processo. Ou ela divide a gíria. 4. Essa aqui é bem interessante, ó. Coisas assim que estão na TV todo santo dia, atraindo-nos cada vez mais. Duas hipóteses de conserto. A primeira, coisas assim estão na TV. Tira o quê? Acabou a fragmentação. Ou, se tu faz assim, ó, coisas assim que estão na TV, todo santo dia atraem-nos, língua, mas aí tem que tirar a vírgula, né? Aí te forma uma relação de sujeito e verbo. Ok? 5. Aquele em que. Qual seria a solução mais fácil? Ler uma oração adjetiva, né? Explicativa. Então, vive-se num mundo movido pela competitividade, vírgula, em que, no qual, também, né, as agências, através de propagandas, por meio de propagandas, né, ao mesmo consumo. Perfeitinho. Podia ter bem perfeito assim, né, ponto nele, retomando o mundo. 5. Aí é só tirar o ponto, né? Porque aquele com a finalidade é um adjunto adverbial, né? De vender o máximo possível. Então só tira o ponto. Está no final da frase, não tem pontuação nenhuma. A mesma coisa na 7, ó. Não é ponto e vírgula que está ali. Aquilo ali, na realidade, seria melhor como 2 pontos, o de ser conquistado. O que é essa oração? É uma apositiva reduzida de infinitivo, correto? É um aposto, então aposto poderia ser vírgula, travessão, 2 pontos. Ponto e vírgula não. Lembra que o único sinal que chama do ponto e pode marcar um fragmento são os 2 pontos, e justamente um aposto no final da frase, essa parte está bem clara na aula. Na 8 fica mais fácil, já tem baita nexo causal ali no meio, já que faz vírgula, já que, correto? Já que vai ficar apenas aparentemente entre vírgulas, porque tem a vírgula do atualmente, mas é ele do atualmente que está deslocado. A 9. Aqui tem 2 problemas, né? O número de pessoas que estão morando na rua é uma vergonha nacional. Então ele deveria ser 2 pontos, que o cara vai introduzir esses números, tá? Ou a situação.
Então, é velhos que deveriam ter uma vida mais tranquila, eu faria daí ponto e vírgula, porque são dois elementos que são em paralelismo, dois pontos da defesa nacional, ponto e vírgula depois de tranquilo são orações longas, né? Na 10, muito simples, né? Índios, vírgula. Não dá para fazer aquele dando no gerúndio com ponto e vírgula. Não é? Essa fragmentação típica. Pontos não marcam fragmentos, a não ser os dois pontos compostos no final da frase. No caso da 11, temos um exemplo que mobilizou a sociedade, dois pontos. Aí vem o oposto do exemplo, no acidente, como de Pataxó. 12. Cada um deve cuidar de si, vírgula, não atrapalhando a vida das pessoas. Ok? 13. Aqui tem um cuidadinho. O modo de civilização brasileira, 20 foi elemento fundamental da nossa cultura. Ponto, até aí tranquilo. Ao contrário dos pobres, que surgiram ali a fragmentação. Então eu faria assim, para aproveitar bem a frase do cara. Ao contrário, vírgula. Os pobres surgiram. Tira a preposição de pobres, que vai virar sujeito de surgiram. E tira o quê? Ao contrário, vírgula. Os pobres surgiram. A 14. Tem um problema de paralelismo. Nota-se que a sociedade não pode permanecer omissa diante dessa tragédia, a qual foi realizada por mentes doentias. Tá? Esse é a qual a tragédia. Perdão. Ali eu faria ponto. E elas estão fora dos princípios da comunidade. Elas estão. Porque aquele a qual é para tragédia e esse aqui é para mentes. Então não dá para deixar com paralelismo ali difícil essa frase. Né? Então, não pode permanecer omissa diante da tragédia, vírgula, a qual foi realizada por mentes doentias. Ponto. E elas estão fora, ou elas estão fora, dos princípios da comunidade. A 15, em lugar de ponto vírgula, vírgula. A galera usa muito ponto vírgula com conjunções, não existe isso. Conjunções são elementos de subordinação, então é vírgula. Né? O ideal seria na 16, piores momentos, dois pontos, porque explica desilusão, falta de perspectiva e por diante. Uma listinha para explicar piores momentos. Na 17, frequentemente assistimos filmes que, por uma razão ou outra, marcam nossas vidas. Daria para usar vírgula com como, ok? Mas eu preferiria tirar aquele como e deixar é o caso. Só tiro como, porque o como vai estar errado com ponto. E se colocar vírgula, eu acho que o período fica desorganizado e excessivamente longo. Entendeu? É uma questão apenas de clareza para a hora da redação, como auto-treinamento. Estaria certo com vírgula, mas não sei se seria claro. A 18, não sei se concorda, só faltou o verbo conjugado. Depois do ponto, é claro que pelas classes sociais são persuadidas pelas propagandas. É claro que é, não claro que é. 19, caso clássico de redação. Até o ponto, depois de capitalismo, ok. Agora, isso por que não dá? Porque a conjunção está antes do verbo. Então só coloca o verbo no meio. Isso ocorre por quê? Beleza? Isso acontece porque na 20 faltou um verbo depois do ponto ali, né? Porque contempla ali no motorista, no ônibus motorista guia, cadê o verbo? Tem que ter um verbo, aqueles elementos ali serem sujeito, né? Então faria assim, no ônibus estavam motorista guia, mas para pessoas. 21. Esse também é o caso clássico da fragmentação, né, de redação. Fato que se confirma, o cara quer enfatizar o fato, retomar e enfatizar, então fazer assim, esse fato se confirma, tal fato se confirma. Tira o que? Fato é o sujeito direto de confirma. Mesma coisa 22, tiro como. É o caso da clonagem. Não dá para começar a frase com como e não ter depois a oração principal, porque o como vai gerar subordinado, então é o caso. Na 23, o cara estuprou a frase no meio ali, as condições humanas estão presentes nas favelas, nas penitenciárias. Tira aqueles dois, aquele ponto vírgula, como é sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial, aquele como não precisa. 24, depois de equívocos, vírgula, né? Pode ocasionar alguns equívocos, principalmente em se tratando das gírias. Uma oração com gerúndio ali no final, né? Vírgula. Na 25, como a frase é mais longa, uma gíria da linguagem muito interessante, ponto, eu acrescentaria um verbo. Isso ocorre muito mais em um país como o nosso. Beleza?
Isso prolifera num país como o nosso. 26. O problema depois de estar tem ponto, tem um ok. Então faz assim, ó, vírgula, deixando a frase mais longa, ou deixa o ponto e faz isso nos permite. Esse ok é como dizer isso. Então, está falando igual. Essa aqui, a 27, é aquela que volta para a questão do problema de privilégio. Mostrando no gerúndio está errado. Mas eu não faria vírgula mostrando, entendeu? Porque eu acho que tem um problema de vários sujeitos ali. Pode ser o curtiço, pode ser a escola naturalista, pode ser uma nova tendência. Então eu faria assim, né? Se eu quiser me referir ao curtiço, eu diria ele mostra, ok? E se eu quiser me referir à escola naturalista, ela mostra. Até são só dois sentidos, que a tendência é a escola naturalista, né? Então também poderia fazer esta mostra ou aquele mostra. Aquele para o curtiço, esta para a escola. 28. É só tirar o ponto, né? São duas orações longas em paralelismo perfeito. Aprendi que é julgar e punir, e aprendi que só haverá justiça. A 29 pode fazer vírgula, vírgula, após meus colegas terem mudado, para uma oração no final longa, e a 30 a mesma coisa, ensino religioso, vírgula. É claro que pode reconstruir a frase, né? Por exemplo, na 30, fiquei decepcionado com o ensino religioso, ponto. Isso ocorreu devido à forma, isso ocorreu principalmente devido à forma como era conduzida a autoridade, beleza? Dá mais trabalho, mas é um bom treinamento, né? Agora, nas siameses, é um pouquinho mais prático, né? Onde é que teria a substituição do ponto pela vírgula? Não sei se te lembra que eu te disse isso também na aula. A tendência é que já haja o nexo. O nexo está ali, a pessoa só virgulou ou pontuou erroneamente. Por exemplo, na primeira, na segunda linha, o ideal seria assim, ó, dizer ponto, por isso vírgula. Está ali o nexo por isso. Não tem erro, correto? Não tem erro do nexo, tem o erro da pontuação. O cara usou o nexo corretamente, mas não virgulou corretamente. Na 2, na primeira linha, eu falei assim, ó, só comunicação através da gíria. Pela gíria, se através aí pode dar erro, né? Então, só comunicação pela gíria. Ponto. E tiram quando é SQ, porque é coloquial. Então, fica pela gíria, ponto. E aí já tem o elemento de ligação. Dentro daquele ramo, existem palavras. Beleza? 3. Onde é que foi o ponto daí? Vai em conversas, ponto. Por exemplo, dias atrás fui na palestra. Okay? O grande problema é que eles não satisfazem a roubar e entrar na residência. Ele pode fazer 2 pontos, que eles também maltratam. Na 5, o exemplo do índio com o padre ilustram bem a diferença entre esses dois povos e acabaram se estabelecendo um único ponto. 2 pontos estão sendo esquecidos. 6. Sendo assim, não é só o índio que é o representante vivo de uma nação que tem todos os fatores para crescer economicamente. 2 pontos, correto? Também poderia fazer vírgula, mas também existem. Não é só, mas também. 7. Já tem o nexo ali, o final. Então faz assim, o mundo cresceu, desenvolveu, evoluiu, porém todos foram favorecidos. Ponto. Não, vírgula. Ok? Só o paralelismo da 8. De um lado, o mundo decola para o desconhecido. Ponto e vírgula. De outro. Ok? As frases dos caras também, né? Mas está bem direitinho o paralelismo do cara. Mas não é vírgula, porque são duas frases completas. Mas é paralelismo. Ponto e vírgula. Na 9, na segunda linha, jesuítas, ponto. Ali ou assim, já fazendo a ligação. Na 10, por mais cruel que seja, é assim que a maioria da população pensa, ponto. Aí foi assim, incluídos aí estão os 4 jovens. Incluídos aí, sem nessa maioria para não repetir. Tá? 11, as agências publicitárias não apenas influenciam. Aí pode fazer, mas também elas ordenam. Não apenas, mas também aí deixa vírgula, né? Você está botando um mas influenciam, vírgula, mas também. O filme em si me chamou a atenção. Um ponto me impressionou foram os comerciais. O filme em si é meio coloquial, né? Não tem um filme fora de si, para tu dizer o filme em si. Então, é o filme que me chamou a atenção. Estava passando em frente a uma loja de CDs. Quando essa me despertou a vontade de comprar. Ponto. Então, vírgula, pode escolher o vírgula.
Beleza? O então estava ali fazendo o papel do nexo de ligação, então, nexo de ligação é pleonasmo, do nexo de consequência, correto? O elemento de ligação de consequência. Então é ponto, então, vírgula. A outra vírgula escolheu outra ali. 14. Devido à colonização, os índios perderam as terras, foram escravizados, forçados a se adaptar à religião católica. Ponto. Com isso, vírgula. Ali o nexo. Com isso, então, ponto. Com isso, vírgula, que é um advérbio, na verdade. Advérbio de modo. Não é uma conjunção. Às vezes tem umas pegadinhas, né, pessoal? Aqui está certa, tá? Começa com uma vez que é o nexo causal. Ocorrendo qualquer dano relacionado a ele, a repercussão é grande. Ó, uma vez que a repercussão é grande, alarmando a convivência, tem duas de gerúndio ocorrendo e alarmando, mas aí vem a oração, os cuidados que se formam em volta tem valor, ok? A oração principal é tem valor, ok? Ó, ocorrendo está no gerúndio, alarmando está no gerúndio, uma vez que faz uma causal com que se forma um adjetiva, porque tem pronome relativo, e lá no final tem valor é a principal. As diferenças entre o rico e o pobre começam pela valorização do primeiro, como sendo patrimônio, recebe terras do governo, tem lugar para trabalhar e morar. Eu faria assim, né? Patrimônio nacional, 2 pontos. Até a partir daí ele começa a explicar o que é o patrimônio nacional. Beleza? Recebe terras, tem local. 17. Esses fenômenos possuem caráter restrito do grupo social, geralmente definidos pela idade. Mas a palavra caranga é antiga. Tem que estar entre aspas caranga, porque é uma gíria antiga, né? É um arcaísmo. Tá? E 2 pontos. Ali que está a frase semesa. Surgiu, conjugado, começando a nova frase. O português coloquial vem normalmente acompanhado de gírias. Ponto. Aí vem o elemento de ligação, por sua vez, e o verbo atualismo. Para cada geração, existe um grupo de expressões que identificam. Ponto. Isso que chama elogio. Ela apresenta vários significados. Ponto. Apresenta e depende, 2 verbos conjugados. Isso é obrigatório, senão está errado. Frase é a mesma. Quando eu falei que meu primo havia armado Boró, ela deduziu que chamava de tolo. Ponto. Mas o verbo está no gerúndio, sendo assim, mas depois tem o acusome. Tolo, ponto. Sendo assim, acusome. 22. Hoje as coisas mudaram. 2 pontos. Porque vai vir uma relação explicativa. Se alguém faz algo de errado, relação condicional. O minimamente acaba com sua reputação. Agora 2 pontos. Era sábado, ponto. Era e fui, 2 verbos conjugados. Entretanto, há casos que isso não acontece. Ponto ou 2 pontos. Para mostrar a exemplificação ou para encerrar a frase. Os 2 verbos conjugados, a e usa. 25. Nesse caso, ocasionaria um equívoco. Eu faria agora assim, 2 pontos, ele vai explicar o equívoco. A pessoa poderá pensar em muitos significados, mas no momento não saberão o que é que estarão falando. Seria melhor saberá e estará, né? É a pessoa, né? Equívoco, 2 pontos. Os políticos têm um papel importante no contexto social, ponto. Por isso, vírgula, deve escolher. Isso é fácil, ponto. Eu acho que o ideal seria isso, né? Deve ter retomado a frase anterior. E tu viu o pleonasmo ali? Isso é fácil, 2 pontos. Basta fazer um propaganda. E não só basta. Porque o basta já tem a ideia de restrição do som. Durante a ditadura militar, os que não amavam o Estado brasileiro eram torturados, ponto e vírgula, e algumas vezes, vírgula. Torturados, ponto e vírgula, porque a frase está completa. E algumas vezes, vírgula, pela omissão do verbo. Lembra? Estudaremos a próxima aula. E algumas vezes eram mortos. Tá? A sociedade não se contenta apenas com o necessário. 2 pontos. Não se contenta e precisa, correto? 2 verbos conjugados. Descobriu-se a cura de várias doenças. Eu faria 2 pontos. Algumas das quais já são erradicadas, para outras pesquisas. A frase é a mesma para depois de doenças. Ok? Porque já tem o descobriu-se e o já foram. Diversas gírias fazem parte do nosso vocabulário. Ponto. Elas surgem em diversas ocasiões e épocas. Fazem e surgem, com as frases completas. 32. Acredito que os gênios da humanidade, como Einstein, Darwin, Marx, não encontrariam mais facilidade para obter o conhecimento de sucesso que alcançaram antigamente. Ponto. Por causa do afinal. Afinal tem um valor adverbial, então tu usa como ponto. É uma conjunção. 33. No período que comecei a leitura, havia poucos dias para esse meu ponto. Qual é o elemento de ligação adverbial naquele momento.
34. Então o livro passou a ser uma grande referência em minha vida. Ponto. Cada reflexão, amadurecimento do personagem era. Na realidade, e a gente concordância, né? Cada reflexão, amadurecimento do personagem eram. Reflexão e amadurecimento. A frase é a mesma depois de vida, ponto ali. Os verbos são passou e é. 35. O personagem principal médico tentar desvendar os mistérios da mente humana. Ponto. Mais do que isso, tentar. Tentar e tentar, não é repetido, mas são os dois verbos das frases conjugadas. A maneira das pessoas pensarem, olha o problema de regência clássica de redação, a maneira de as pessoas pensarem. O problema da pós-tese é um fato novo atual. Pelo contrário, é um fato que já existe há um longo tempo. A com H, né? Malandrinho. Não é um fato novo atual, ponto. Pelo contrário, e aí já tem a vírgula ali. O limite de ligação é pelo contrário, ok? Não esquece de corrigir os observos. A leitura da sua obra teve um grande significado, ponto. Talvez possa fazer 2 pontos, porque ele vai explicar o significado, né? O grande esclarecimento em relação aos planos de cunho social do país. Os verbos conjugados teve, que foi 38. Não queremos nada de impossível, ponto. Apenas queremos o necessário, correto? Precisava de vinagre para a realização de prova escolar. Eu troço que esse cara escreve de redação, ponto. Assim, furtei do repertório do colégio uma garrafa de líquido. Precisava e furtei, são os verbos. Mas olha, réu confesso, ladrão de vinagre, 40. Não consigo convencer uma pessoa a amenizar a pena, ponto. Aí, ó. Lembra que com logo, conclusivo, você também pode fazer ponto e vírgula, logo vírgula. O que não pode com a conjunção no meio? Nesse caso, ficar entre vírgulas. Ponto de só, vírgula, logo obtive uma vírgula só antes. Ou ponto, uma vírgula depois. Ponto e vírgula, uma vírgula depois. 41. A sociedade é regida por regras, ponto, por isso vírgula. Achei injusta essa punição, pois todo esse tempo de prisão não melhora ninguém, ponto. Pelo contrário, prejudica. Dá para sair o acho, que é coloquial, é injusta, né? Aí os verbos seriam é e prejudica. 43. Cursava a oitava série do primeiro grau. Ponto. Aquela seria a primeira prova de língua inglesa. 44. Aqueles caras que acham que a redação da URGS tem que ter narrativa. Recordo-me bem. Era inverno. E fui para a escola para um blusão que não pertencia ao uniforme. Recordo-me bem. 2 pontos. Ele vai recordar, ele vai te dizer qual é a recordação, né? Então, 2 pontos. O resultado foi imediato, 2 pontos. O cara vai explicar qual é o resultado. Lembro-me bem, era uma menina e estava na escola. Mas olha que coisa bizarra. Lembro-me bem, 2 pontos. Eu era uma menina e agora me chamo João. Das frases que os caras fazem, né? Então, lembro é o primeiro verbo conjugado, era o segundo. Lembro-me bem, 2 pontos. 47. Como toda a turma fez um pacto de silêncio, os responsáveis não foram delatados. Ponto. Afinal, ninguém queria ser conhecido como devedor. Foram e queriam. Aí os dois verbos conjugados. 48. Provavelmente todos aprenderam a lição. Ponto. Dependerá de cada um como influenciará as suas vidas. Aprenderam e dependerá. 49. Valeu. Ponto. Passei. Eu faria valeu. 2 pontos. Passei. Está curto demais. Correto. Mas não é essa. Valeu é o verbo conjugado. Passei é o verbo conjugado. Então não pode ser. Faz 2 pontos. O carnaval foi ruim. 2 pontos. Choveu muito. Aqui o cara nem colocou a pontuação. Beleza? Muito bem. A gente vai voltar muito a frases fragmentadas e siamesas na parte de questões de substituição de sinais de pontuação que vocês, como estão vendo aí, até na prova da PUC pode aparecer, correto? Certo? Então tá, vamos fazer um bom trabalho em pontuação, que também vai servir para revisar módulos anteriores. Até